profetas que profetizaram em nome do Senhor, tanto profetas menores quanto profetas maiores, nós aprendemos e tiramos lições espirituais da proclamação que Deus usou a boca de praticamente todos os profetas para falarem em nome do Senhor dos Exércitos. E nós encontramos várias vezes essa expressão na Bíblia Sagrada, quando Deus usa os seus profetas dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Com esse profeta Jonas, nós não aprendemos tanto com as proclamações de Jonas. Nós aprendemos mais com a vida de Jonas, com o seu relacionamento com Deus, do que propriamente com as suas proclamações. Então, a vida de Jonas, nesses 4 capítulos aqui, nos ensina muito. Ensina para nós hoje, os crentes em pleno século 21, para que venhamos tirar lições através desta. Talvez tem um comentarista que diz assim: talvez esse livro poderia ser conhecido até mesmo como a biografia do profeta Jonas, do que as suas profecias. Se nós pedirmos qualquer pessoa aqui, ou qualquer criança para contar a história de Jonas, todos sabem de cor e salteado. Qual criança que não sabe contar essa questão de que Jonas desobedeceu a Deus e o Senhor permitiu que um grande peixe o engolisse, e ele ficou no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites, e depois Deus ordenou que esse peixe vomitasse Jonas lá na praia do mar. E toda essa história, qualquer criança, talvez eu tenha uma neta de 4 anos de idade, e talvez ela saiba contar isto aqui. Mas, através da vida e do relacionamento de Jonas, nós aprendemos muito nesse pequeno livro. Por quê? Porque nesses 4 capítulos, nós encontramos o texto sagrado falando sobre esse peixe que engoliu Jonas 4 vezes. Somente 4 vezes. Nós encontramos Deus falando sobre a grande cidade de Nínive, o registro aqui da grande cidade de Nínive, onde Deus ordenou que Jonas fosse pregar, 8 vezes. Mas nós encontramos também que Deus fala sobre o nome de Jonas, ou aparece o nome desse profeta 18 vezes. E em 36 expressões nós encontramos a pessoa do Deus Todo-Poderoso. 36 vezes. Então, é um livro sobre o relacionamento do homem para com seu Deus. Entendem? Há um livro, vocês sabem que há um livro na Bíblia que não existe a palavra Deus dele. É Esther, né? É Esther. Esther não existe a palavra Deus. Você não encontra o termo Deus, Deus Jeová, no livro de Esther. É lógico que a gente encontra Deus agindo desde o início ao fim do livro. Deus agindo de maneira sobrenatural e maravilhosa. Mas o termo Deus Jeová a gente não encontra no livro de Esther. Mas nesse livro de Jonas aqui, que somente 4 capítulos, 48 versículos, então, várias vezes nós encontramos o termo, a pessoa de Deus sendo colocada aqui, para que venhamos a aprender como é que nós precisamos tirar lições do relacionamento de Jonas com o seu Deus. E nós hoje aqui em Campinas, em pleno século 21, o meu relacionamento com Deus e o teu relacionamento com Deus. O Deus de Jonas é o meu Deus. O Deus de Jonas é o teu Deus. A Bíblia diz que em Deus não há mudanças e nem sombra de variação. Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele é imutável, nele não há mudança. Então o Deus de Jonas é o meu Deus e é o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então, alguns comentaristas dizem assim, que a vontade de Deus está expressa nesse livro aqui, e como é que eu e você, nós reagimos ante a vontade de Deus?
Existe uma nomenclatura hoje moderna falando sobre o propósito de Deus. Nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Que seja o propósito de Deus. O propósito é a própria vontade, é o querer de Deus para nós. Então, diz que a vontade de Deus está explícita aqui para a vida de Jonas. E como é que Jonas reagiu ante a vontade de Deus, ante o querer de Deus? Mas também esse livro pode ser conhecido como o livro que mostra a grande e infalível misericórdia de Deus ante a fragilidade do homem. Todos nós somos frágeis, todos nós somos pecadores. Se nós observarmos aqui a vida desse profeta, que foi um homem de Deus, que Deus o chamou para que ele fosse boca do Senhor, mas em meio a tudo isso, Jonas era como eu e você, e ele falhou, e ele desobedeceu a Deus, enfim. E a misericórdia de Deus teve que alcançar a vida de Jonas, tal qual a minha vida e a sua vida. Meus irmãos, dentro de cada um de nós, existe duas vontades. Dentro de cada um de nós. Existe uma vontade de obedecer a Deus, ser fiel a Ele. Há um desejo em nosso coração. Eu sei que todos nós, quando participamos de um culto como esse, ou de uma escola bíblica dominical, todos nós, quando termina a mensagem que a gente ora, a gente tem aquele desejo de dizer assim: eu quero ser o crente mais fiel aqui dessa igreja. Não é não? Então, essa é uma vontade que existe dentro de cada um de nós, de ser o crente mais fiel da igreja. Eu quero ler a palavra, eu quero orar, eu quero ser um crente perdoador, amoroso, eu quero ser um crente fiel ao Senhor. Mas existe uma outra vontade dentro de nós também, né? Essa briga entre carne e espírito, que é a vontade de às vezes desobedecer a Deus e não levar a sério as coisas dele, ou os preceitos dele. E nós precisamos sempre estar atentos para ver qual vontade nós, ou qual a maior vontade nós estamos atendendo dentro de nós, né? Se é o querer de obedecer a Deus e ser fiel a Ele, ou se é aquele tal qual Jonas pensou que as coisas de Deus poderiam ser levadas de qualquer forma. Mas o texto sagrado aí, a primeira expressão que nós encontramos diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Meus irmãos, Deus falou com Jonas. Quantos acreditam nisso? Você acredita que Deus fala conosco hoje, nesse culto de terça-feira, em pleno século 21? Eu gosto dessa expressão. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Nós podemos dizer com toda a convicção da nossa alma: e nesta noite aqui em Campinas está vindo a palavra do Senhor em direção ao coração de cada um de nós que aqui viemos com sede de ouvir o Senhor, ou o Espírito Santo, falar conosco, balançar na nossa estrutura espiritual. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia dessa cidade tem subido até a minha presença. Meus irmãos, todos nós sabemos que após esta ordem expressa de Deus para esse moço, para esse profeta, ele tentou fugir da vontade de Deus, do querer de Deus. Ele desobedeceu ao Senhor e disse: bom, Deus está me mandando ir para Nínive, mas nós não gostamos muito daquele povo. Os assírios, eles maltrataram muito o povo de Israel, e eu sou muito patriota, e eu gosto muito desse povo hebreu aqui, eu faço parte desse povo, e eu não vou pregar em Nínive. Eu vou fazer um teste com Deus aqui. Se der certo, eu vou para Tarsis. Se der certo, eu chegar lá e comprar a passagem, tudo der certo, eu vou para Tarsis. E Jonas, então, ele tentou fugir da vontade e do querer de Deus. Aqui vem uma primeira lição que nós precisamos aprender nesse momento. Um pensador diz assim: quem conhece a Deus tem todas as opções da sua vida, menos a de fugir de Deus. Se nós conhecemos a Deus, se um dia Deus falou conosco, Ele impactou a nossa alma, nós temos todas as opções da nossa vida, menos fugir de Deus. Fugir de Deus não tem jeito. Como diz Billy Graham, que todo aquele que ouviu o Evangelho na sua plenitude, esse homem ou essa mulher nunca mais é a mesma pessoa,
porque essa pessoa tem de se posicionar diante do Senhor. Então, irmãos, esse moço aqui, tal qual alguns outros homens de Deus na Bíblia, como Jacó, né? A única que nós cantamos de que diz, Jacó fugiu de Deus, ou ele tentou fugir de Deus. Moisés tentou fugir de Deus, ele retrocedeu quanto à chamada de Deus, aquilo que ele pôde, mas não teve jeito, não teve jeito. Deus o encontrou lá na sarça e diz, Moisés, é você que eu quero. Não, mas eu sou pesado de palavras, manda outro, arruma outro, mas é você que eu quero. Tem jeito não, não tem jeito não. Domingo atrasado eu estava falando com os jovens da igreja de Campinas, e eu me referi à experiência que eu tive quando era menino aqui, quando era solteiro, adolescente, jovem aqui nessa igreja. O pastor Albino leu um dia meu nome aqui para ser diácono da igreja, eu saí lá para fora da igreja e falei, não quero ser diácono não. Ei, irmãos, e o pau quebrou do meu lado, em cima de mim. E aconteceram uns acidentes feios comigo, uns negócios esquisitos, estranhos, a ponto de eu quase ser preso, trabalhando como motorista de táxi, e aquele negócio esquisito. E o Antônio de Jesus me levou na casa de uma mulher que não me conhecia, não sabia quem eu era. De repente essa mulher começa a profetizar, meu servo jovem, o que está acontecendo com você, que você tem fugido da minha vontade. O meu querer é que você seja, que você atenda ao ministério, o chamado que eu tenho para a sua vida. Irmãos, aí eu caí em mim mesmo, corri no pastor Albino, disse, pastor Albino, pode me consagrar diácono. Eu quero ser diácono a partir de agora. Misericórdia, a prova está grande. Mas irmãos, então houve alguns homens que tentaram fugir de Deus. Lá no Salmo 139, se a gente lê o Salmo 139, a gente fica todo convicto de que não tem jeito, não tem condições de nenhum homem, nenhum obreiro, nenhuma mulher fugir de Deus. Para onde mirei do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua face? Se eu subir nos céus, aí a morada do Senhor. Se eu for lá no inferno, o Senhor lá está. Mas Deus está no inferno, que jeito? Ele está lá através do juízo dele. Aonde eu estiver dentro desse universo, a tua mão me guiará e o Senhor estará me contemplando ali. Não tem jeito de fugir da tua face. Então, irmãos, Jonas tentou fugir de Deus. Ele tentou tomar um caminho diferente, um caminho que Deus não queria, e isso não é bom. Eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte, que nós tentamos fugir de Deus quando não queremos nos render à sua vontade. Eu acho que esta é uma noite, nesta terça-feira, para que eu e você venhamos orar a Deus e dizer, Deus, eu quero cumprir o teu querer em minha vida. Nós podemos orar nessa noite e dizer, Deus, eu quero que o Senhor me ensine, o Senhor me instrua, qual é o teu verdadeiro querer para a minha vida, porque eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para comigo. Jonas fez diferente, servo de Deus, ele pensou que Deus poderia estar pedindo algo muito impossível para ele. Deus tão somente diz, eu quero que você vá a Nínive e proclame contra aquele lugar. Mas é difícil demais, Senhor, isso é difícil demais. Irmãos, aonde quer que Deus nos mandar, se o Senhor for conosco, como diz o hino 515 da harpa cristã, se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu estou junto, eu vou. Imagine vocês, irmãos, Deus veio a palavra do Senhor para Jonas e disse, Jonas, eu quero que tu pregue para Nínive, lá em Nínive, na grande cidade de Nínive, lá na Síria. Não, Senhor, eu vou tomar um rumo diferente. Olha, irmãos, às vezes nós estamos inventando muita coisa nesse século 21 e às vezes nós estamos falando, eu acho que deva ser assim, eu acho que a vida cristã tem que ser desse jeito. Eu e você, nós não temos achismo nenhum. O querer de Deus está aqui na sua palavra, explicitado aqui na sua palavra. Está aqui o querer dele para nós. Nós precisamos tão somente atender aquilo que o Senhor quer para nós. E aliás, em outra instância também, além daquilo que você não entender na Bíblia Sagrada, tem homem de Deus aqui, que você pode consultar o homem de Deus e dizer, pastor, qual rumo que eu devo tomar nessa encruzilhada? Jonas pensou que aquilo era pesado demais ir pregar em Nínive. Ou em outra instância ele pensou assim, Deus falou para mim pregar em Nínive, não, eu posso pegar
esta palavra de Deus, ou eu posso largar também. Isso aí tanto faz. Não é assim. Acontece igual Samuel, igual o menino Samuel. Se a gente pensar, não, eu pego ou eu largo. Não é assim. As coisas de Deus não acontecem desse jeito. Se Deus, especialmente quando a chamada é específica, se Deus tem um chamado para cada um de nós, como diz o apóstolo São Paulo, ai de mim se eu retroceder. Ai de mim se eu retroceder. O melhor lugar que um homem pode encontrar-se aqui nesta terra é quando ele está no centro do querer de Deus. É o melhor lugar desta vida. A gente pode estar passando por sofrimento, por vales, por dores, e dores atrozes, mas eu tenho que ter essa percepção de que eu estou na vontade de Deus, no querer dele, e aí a coisa vai. Deus está conosco em todos os momentos da vida. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, está escrito assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Jesus falou: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Irmão, ser crente, ser servo de Deus, é verdadeiramente a gente atendermos aquilo que o Senhor Jesus quer para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Em segunda instância, nós tentamos fugir de Deus quando abandonamos a comunhão dos santos, a comunhão da igreja. Por exemplo, a maior reunião que a igreja tem de comunhão durante o mês é a reunião da ceia do Senhor. Domingo que vem será a ceia do Senhor. A igreja vai se reunir aqui para isso, participarmos da ceia do Senhor. Quando o crente, ele perde a vontade de estar nos cultos de terça-feira, nos cultos, especialmente no culto da ceia, na escola bíblica dominical, quando ele perde o desejo, às vezes ele evita até cumprimentar o pastor da igreja, cumprimentar alguém. Isso é um perigo, é um perigo. Ele está às vezes tentando fugir de Deus quando ele se afasta do rebanho. Quantas pessoas que dizem assim: eu mesmo sou a igreja, eu mesmo vou fazer a igreja, eu vou prestar o meu culto lá dentro de casa e pronto. Não é assim. Não é assim. É aqui, nesse lugar aqui, é onde a comunhão dos santos acontece. Aqui essa interdependência de todos os santos, quando eu digo eu preciso de você e você precisa de mim, nós somos o corpo de Cristo, estamos aqui dependendo um dos outros e todos nós dependemos do Senhor. Esta comunhão precisa existir. E domingo o pastor vai nos convocar para estarmos aqui, para participarmos da ceia do Senhor. Aquele momento maravilhoso. E todo crente que está ligado em Cristo e ligado na igreja, ele tem aquele dever, ele sente aquele dever de, não, segundo domingo do mês, eu estou na casa do Senhor para participar da ceia do Senhor, esta comunhão com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. O homem tenta fugir de Deus quando ele abandona, ou quando ele afasta da comunhão dos santos. E em terceira instância, fugimos de Deus, ou tentamos fugir de Deus, quando pecamos contra o Senhor. O profeta Isaías, lá no capítulo 59, ele diz que o pecado do homem, ou a transgressão do homem, o afasta de Deus. De Deus. Spurgeon diz assim: Deus nunca permite que seus filhos sejam bem-sucedidos quando estão no pecado. Deus nunca permite, eu quero repetir isso, que os seus filhos sejam bem-sucedidos quando eles estão vivenciando a prática do pecado. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 6, está escrito assim: porque o Senhor corrige aquele que Ele ama e açoita todo aquele que o toma por filho. E eu faço uma pergunta introspectiva para todos nós aqui hoje. Se porventura algum de nós pecarmos, e as coisas começarem a não ir bem em nossa vida, é Deus nos chamando a atenção. É Deus nos chamando para perto dEle. Se alguém porventura, servo de Deus e serva de Deus, pecar, começar a fazer coisas que Deus não agrada, e as coisas continuarem tudo bem, tudo maravilhoso e tal, mas se você pecar, se alguém cometer algo que Deus não agrada, e as coisas começarem a não ir bem, a não dar certo,
Saiba que é Deus chamando você e dizendo: tu és meu filho, ou tu és minha filha. Eu amo muito você. É por isso que eu estou te corrigindo. É por isso que eu estou te chamando a atenção, para que você fique perto de mim. Perto de mim. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz assim: foi bom o Senhor ter me afligido. Eu sei que muitos de nós aqui, em algum momento da nossa vida, já ficamos aquém da vontade de Deus, já ficamos longe, tentamos fugir do Senhor, tentamos tomar outros caminhos diferentes por aí afora, e Deus, tal qual um anzol, Ele nos puxou e disse: o seu lugar é aqui. Às vezes através por uma circunstância, por uma doença, por alguma coisa que não deu certo do nosso trabalho, seja lá qual situação for. Mas às vezes Deus cria uma situação para nos trazer para perto dEle. O pecado pode afastar o homem de Deus. O pecado pode afastar a mulher de Deus. E nós precisamos sempre pedir ao Senhor: Senhor, me dê graça, me dê forças dos céus, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Porque as ofertas de pecado estão escancaradas aí, para todos nós. Para todos nós. E nós precisamos estar debaixo da graça soberana, maravilhosa de Deus, para que Ele nos guarde e não permita que venhamos pecar. Porque se a gente errar, com certeza, a correção de Deus virá. E quando Deus, porventura, corrigir alguém, saibamos que é porque Ele nos ama. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você, irmão. Deus te ama. Deus, como nós sempre dizemos aqui, Deus tem um carinho especial por você. Fique na presença dEle. Fique na presença dEle. Talvez essa palavra esteja falando com uma só pessoa aqui dentro. Mas se você tem errado contra o Senhor, e as coisas não têm dado certo em sua vida, isso é Deus falando contigo: meu filho, eu estou te trazendo para perto de mim, aqui que eu quero você. Diz o texto sagrado: qual é o pai, porventura, que quando o filho erra, o pai não o chama e não o corrige? Só se o pai não amar o filho. Só se ele não amar o filho, para que ele não venha corrigir o filho. Assim é o nosso Deus para conosco. Oh, mas como eu gosto desse texto. Foi bom o Senhor ter me afligido. Foi bom durante a minha juventude o Senhor ter me trazido de volta e ter dito: o caminho é esse, andai nele. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Todos nós sabemos as descidas de Jonas. Quando a pessoa erra, quando desobedece ao Senhor, as descidas são fortes. Diz que Jonas desceu para Jope, desceu para dentro do navio, desceu para o porão do navio, e lá ele se deitou, lá ele se prostrou. Lá ele se prostrou. E foi nesta hora que Deus usou o ímpio para falar com o justo. Nós não temos tempo para ler todo o texto de Jonas aqui, né? Quando os homens, os marinheiros e tripulantes daquele navio, diz que uma grande tempestade, um vento tempestuoso tomou conta daquele navio e açoitava ele para lá e para cá. E aqueles homens, cada um na sua religião, começaram a clamar, começaram a orar. Jonas estava dormindo, tranquilo, aquele sono da negligência, da desobediência, como diz, ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí. Teve que os moços que trabalhavam naquele navio ir lá acordar o profeta do Senhor e dizer: uai, você não está vendo a tempestade que nós estamos vivenciando nela aqui dentro desse navio? Clama ao teu Deus, meu irmão. Clama a Deus. Ô irmãos, às vezes Deus quer falar conosco e Ele usa uma pessoa lá fora. Eu não sei se alguém já teve essa experiência de Deus usar a boca de um ímpio para falar conosco e dizer: o caminho é esse. Clama ao teu Deus. Clama ao teu Deus. De onde tu és? Que povo é o teu? Que nação é a tua? Eu sou hebreu, sou profeta do Senhor. Eu estou desobedecendo a voz do Senhor, mas eu sou crente. Oh Deus maravilhoso, oh Deus misericordioso é esse nosso. Quem é você, moço? Eu sou crente, eu sou profeta de Deus, sou homem de Deus. Meus irmãos, a pessoa que tem a marca do Espírito Santo na sua vida, aonde é que você estiver, os olhos de Deus estão te vigiando lá. E Ele não deixa você ficar lá, Ele não deixa, Ele não permite.
Jonas estava lá no porão do navio, longe de Deus, desobediente ao Senhor, mas ele era servo de Deus. De repente os ímpios vêm acordar, ele diz: rapaz, toma posição. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus fala através das adversidades, como ele falou com Jonas. Vento forte veio sobre o navio, um vento impetuoso, esquisito, estranho, açoitou aquela embarcação no meio do mar. Deus fala conosco, e nós precisamos entender quando Deus está falando conosco, através de uma situação que a gente esteja vivenciando. Nem toda situação, às vezes Deus está falando conosco, mas nós que somos espirituais, a Bíblia diz que nós que temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós precisamos entender que certas coisas que estão acontecendo conosco é coisa que Deus está querendo nos chamar a atenção e nos chamar para perto dele, nos corrigir. Esses ímpios aqui falando com Jonas foi isso, né? A tempestade veio grande, às vezes as portas se fecham, as lutas, circunstâncias familiares, desajustes, doenças, enfim. E Deus quer falar conosco alguma coisa. Meus irmãos, no capítulo de número 3, versículo 1, estou terminando. Nós encontramos Deus dando uma segunda chance para Jonas. Diga comigo, segunda chance. Olha o texto sagrado aí, capítulo 3 diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez para Jonas. Mas eu gosto disso aqui. Os irmãos sabem que lá no fundo do mar, dentro do ventre do peixe, Jonas clamou a Deus, diz: Deus, dê misericórdia de mim. Diz que na sua aflição, não foi num culto maravilhoso como nós estamos aqui, mas na aflição de Jonas, ele clamou ao Senhor e disse: tem misericórdia de mim. E Deus ordenou que aquele peixe vomitasse Jonas lá na praia do mar. E o texto sagrado diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Nesse culto de terça-feira, quem sabe o Espírito Santo de Deus está soprando na mente e nos ouvidos de alguém, dizendo assim: eu estou te dando uma segunda chance. Estou te dando uma segunda chance. Jonas, peixe, vomite o meu servo lá na praia. Jonas, a minha palavra para você a segunda vez, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela. Glória seja dada ao nome do Senhor, é o querer de Deus. Meus irmãos, Jonas foi, vocês sabem, eu quero resumir essa história aqui. O profeta de Deus foi à cidade de Nínive, proclamou, diz que durante 3 dias ele atravessou a cidade de Nínive, proclamando aquilo que era o querer de Deus para aquela cidade, que o povo se humilhasse, que o povo voltasse para Deus. E do jeito que Jonas pregou, o povo fez. Diz que o rei da cidade, todos os moradores de Nínive, eles se humilharam e se quebrantaram diante do Senhor dos exércitos. E eles caíram diante de Deus em jejum e oração, saco e cinzas, dizendo: nós aceitamos a mensagem do profeta Jonas para as nossas vidas, e nós nos voltamos para Deus. Interessante, meus irmãos, o que eu quero relatar com isso é que o ser humano, eu e você, tal qual o profeta Jonas, é tão imperfeito diante de Deus, que Jonas ficou zangado com o Senhor. Olha o capítulo 4, não sei se vocês observaram quando nós lemos o capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disto e ficou ressentido contra Deus. Por que tu ficou ressentido, Jonas? Eu queria que o Senhor destruísse aquele povo. Eu queria que o Senhor mandasse fogo do céu e arrebentasse com todo mundo, para que a minha palavra pudesse se cumprir. Não, Jonas, eu sou Deus misericordioso, Jonas. Jonas, eu sou Deus perdoador. Eu sou Deus misericordioso. Diz a palavra do Senhor que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse para o Senhor, como se a vontade de Jonas pudesse prevalecer. Meus irmãos, deixe-me terminar essa meditação dizendo para os irmãos o seguinte: Jonas era um moço que Deus o usava, Deus o tomava em suas mãos, que ele proclamava a mensagem do Senhor, mas ele era um homem infeliz interiormente. Uma insatisfação tomava conta de Jonas,
constantemente, a ponto de Deus o perguntar assim, a ponto de Deus fazer essa pergunta assim. E diz o Senhor: é razoável, Jonas, o teu ressentimento? Em outras palavras, Deus está dizendo: eu tenho te usado em minhas mãos, você tem proclamado a minha mensagem, eu te tirei lá de dentro do fundo do mar, lá no ventre do peixe, eu te dei uma segunda chance, Jonas. É razoável o teu ressentimento? Meus irmãos, Deus tem usado muitos de nós aqui, em muitas áreas dentro de casa, às vezes dentro de casa, no ambiente do nosso trabalho, ou mesmo no púlpito sagrado, proclamando a sua mensagem, e às vezes nós estamos insatisfeitos, tal qual o profeta Jonas. Nós estamos insatisfeitos, parece que nada está bem, nada está bom, eu queria melhor, eu queria mais. Não, por que esse teu ressentimento, meu filho, meu profeta? Irmãos, e resumindo a história aqui para terminar, o certo é que esse livro do profeta Jonas, ele não termina. Ele não termina. Os irmãos podem ver que esse livro termina com uma pergunta de Deus para o homem, e a mesma pergunta que ele faz para cada um de nós. Deus arguiu com o profeta dizendo assim: eu não deveria ter misericórdia desses moradores de Nínive, que se arrependeram e se quebrantaram diante de mim? Eu não deveria ter misericórdia deles? Jonas, eu não deveria ter misericórdia deles? E aí Deus continua falando com ele até terminar o livro, dizendo mais ou menos assim, deixa eu só colocar aqui o último versículo: e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, também de muitos animais, eu não poderia ter misericórdia deles? Em outras palavras, o Senhor está dizendo comigo e com você: olha, eu te dei a minha salvação, eu te dei o meu perdão, eu te dei o Espírito Santo, eu te dei a minha graça na tua vida. Lembre daqueles que estão aí fora, que não têm ainda a mesma experiência que você tem, e pregue para eles. Lembre deles ao invés de você ficar ressentido. Lembre deles ao invés de você ficar infeliz. Quero terminar essa meditação dizendo para os irmãos o seguinte: vamos desfrutar do melhor de Deus na nossa caminhada espiritual aqui nesse mundo. Vamos parar de questionar com o Senhor, aceitar o querer dEle em nossas vidas, e a maneira que Ele usar a nossa boca, onde quer que nós estivermos, que nós sejamos agradecidos e digamos para o Senhor: Senhor, foi o Senhor quem fez isso, e a coisa maravilhosa aos teus olhos, e eu quero te servir com alegria, com graça, eu quero te servir dentro da tua igreja. Nós sempre, não sei, o pastor Oídes, o pastor Enoque, nós sempre temos falado aqui sobre a carta de Filipenses. O pastor Oídes falou poucos dias aqui sobre a carta de Filipenses, quando Paulo diz: aprendi a estar contente, aprendi a estar feliz com aquilo que Deus fez na minha vida. Que destilemos alegria em nossos corações, dentro do plano de Deus, o querer de Deus para a minha vida e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Queira se colocar em pé, queira se colocar em pé, em nome de Jesus Cristo. E eu quero